Olá, chicos, buenos dias. Hoje nosso assunto vai ser uma revisão, como eu já tinha dito a vocês em sala, que a gente vai ter uma revisão de assuntos que a gente viu o ano passado, certo? Em nossas aulas, em nossas videoconferências também. Então, hoje a gente vai começar por uma linha um pouco complicada, verbos, tá certo? A gente vai ver a diferença e o uso entre os verbos ser e estar, tá certo? Então, preste atenção, vão anotando, coloca no caderno, que ela vai ter atividade depois, tá certo? Eu vou colocar a atividade nas atividades complementares aqui no portal, para vocês fazerem também. Como eu sempre digo a vocês, escreve perguntas e respostas no caderno, porque depois eu vou pegar para dar o visto, tá certo? Então, bora assistir a aula. Então, vamos ver um pouquinho da conjugação do verbo ser, tá certo? Como já havia dito, o verbo ser tem essa relação pessoal, quando ele se relaciona ou se referencia a alguém, tá certo? Conjugação, certo? Do verbo ser. Coloquei aqui os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos. Esses aí vocês já lembram, então vocês já têm essa relação. Cada pronome pessoal desse em espanhol está relacionado ao dos nossos pronomes pessoais em português, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá certo? Porém, nas nossas aulas de espanhol, o ideal é que vocês lembrem-se desses pronomes pessoais, porque quando for perguntado quais os pronomes pessoais, então vocês vão saber eu, tu, ele, pronomes pessoais na forma singular, nosotros, vosotros e ellos, pronomes pessoais no plural, tá certo? Primeira, segunda, terceira pessoa singular, primeira, segunda, terceira pessoa no plural, tá certo? Aqui eu coloquei 3 formas de como conjugar o verbo ser em espanhol. Primeiro, certo? Essa primeira coluna, a gente está relacionando ela com os pronomes, com os verbos, conjugados no modo presente. Ok? Presente. Então, todos esses, eles são do modo presente. Ou seja, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Só relembrando um pouquinho. Quando a gente estuda verbos, a gente lembra que existem aqueles verbos considerados regulares e os irregulares. Verbo ser e verbo estar, tá? Eles são considerados verbos irregulares. O que quer dizer? O verbo ser, ele é totalmente irregular. A gente já pode olhar por aqui. Não existe um radical fixo, certo? O que é radical? Radical é aquele verbo onde apenas se muda suas terminações. A gente sabe que o verbo ser, ele é um verbo de segunda conjugação, terminados em ER. Tá? Verbo estar, verbo de primeira conjugação, terminados em AR. Porém, mesmo a gente sabendo a terminação dele, ele não existe um radical fixo, certo? Nas conjugações dele, não vai existir uma forma fixa do radical, não só vai mudar as terminações, ele muda praticamente total, ou então algumas coisas. Então, ele é um verbo irregular por isso, certo? Aqui, presente, voltando para as conjugações. Aqui, passado. Tá? Passado ou indefinido, certo? A gente pode ver isso. Então, yo fui, tu fuiste, ele fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Tá? Tá vendo? Passado. A gente está relacionando algo que você já foi, tá? Verbo ser. Nessa coluna, a gente está usando o
futuro. Verbo ser conjugado na forma futura. Coloquei presente, passado e futuro só para a gente entender um pouco. Mas a gente sabe que existem várias formas de conjugação. Então, yo seré, tu serás, él será, nosotros seremos, vosotros sereis, ellos serão. Então, aqui as três formas, presente, passado e futuro, do verbo ser no modo indicativo, certo? No modo indicativo. A gente vai entender esses modos com o passar do tempo. Mas entendam que essas três formas de conjugação do verbo ser, presente, passado e futuro, ela está relacionada ao modo indicativo. Bom, então a gente vai começar pelo verbo ser, certo? Aqui eu trouxe para vocês verem algumas formas, alguns usos. Quando a gente usa, vou mostrar primeiro essa diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Quando é que a gente usa um e quando a gente usa outro? Primeiro, o verbo ser, tá? O verbo ser, eu coloquei aqui as principais características, ou os principais usos. Quando a gente deve usar mais esse verbo? Primeiro, em aparência física. Exemplo, Félix e Raul são altos. Ou seja, alto é uma característica física de quem? De Raul e de Félix. Então, são. Aqui o verbo ser. Tá? Então, primeiro, em aparências físicas. Segundo, em identidade ou rasgos permanentes. O que quer dizer isso? Certo? O que quer dizer isso? Vamos dar um exemplo. Nacionalidade, certo? Nacionalidade, religião, certo? Esportes, a gente pode usar esportes também. E o exemplo que está aqui, Susana é de Venezuela. Venezuela é uma localidade geográfica. Então, está querendo dizer que Susana, ela mora ou ela nasceu na Venezuela. Então, um rasgo permanente ou então de identidade. É isso que quer dizer. Identidade é uma coisa que classifica, que a gente pode dizer assim, que identificam as pessoas, tá certo? Em uma localidade física ou então regional. Depois, relações familiares ou personais. O que quer dizer isso? As relações pessoais, entre famílias, amigos, trabalho, ok? Um exemplo, estos son, o verbo ser, mis amigos. Então, aqui está mostrando uma relação interpessoal, entre pessoas, entre amigos. Então, o verbo ser é usado neste momento. Em fecha, com as estações e las horas. Então, o verbo ser também ele é usado nesses três momentos. Nas datas, com as estações ou as horas. Só lembrando, certo? Só reforçando essa parte aqui. Como a gente já viu, também no ano passado, as horas e os números, tá? Só relembrando um pouquinho. As horas e os números, eles são classificados como femininas, ou seja, os gêneros, os artigos que vão ser usados com as horas ou os números são os artigos femininos. Exemplo, el partido es el miércoles, tá? Ou seja, a partida de futebol, ela vai acontecer na quarta-feira, certo? Miércoles aqui, ela entra como um dia da semana. E se a gente for lembrar dos dias da semana, eles estão relacionados com as horas ou as datas, tá? Então, só lembrando, relacionado à data, estações e hora, também se usa o verbo ser.
E por fim, com advérbios de tempo, tá? Com advérbios de tempo. Todos os advérbios que são relacionados a tempo, a gente sempre vai usar o verbo ser. Tá bom? Exemplo. Aqui já es de noite. Noche, tá? Verbo de tempo. Ok? Então, aqui estão as características do uso do verbo ser, as principais. Existem outras? Sim, existe. Bom, do mesmo jeito do modo ser, o modo estar, eu também coloquei as conjugações aqui para a gente entender um pouco. Como eu disse que o verbo ser, ele é um verbo de segunda conjugação, terminado em ER, o verbo estar, ele é um verbo de primeira conjugação. Por quê? Porque ele é um verbo conjugado terminado, em AR. Então, verbos terminados em AR, primeira conjugação. Verbos terminados em ER, segunda conjugação. E verbos terminados em IR, terceira conjugação. Essa regra, ela tanto serve para o português como para o espanhol. Tá certo? Então, da mesma forma, os pronomes pessoais em espanhol, ou seja, os pronombres personales. Primeiro, nessa coluna, os verbos no presente. Tá? Verbos no presente. Diferente do verbo ser, tá? Diferente do verbo ser, o verbo estar, ele é um verbo que ele apresenta um radical fixo, certo? Ele apresenta um radical fixo em todas as suas conjugações. O que quer dizer isso? Radical fixo, gente, é isso aqui. Tá? É essa parte aqui. Aqui é o radical. O que vai mudar é apenas a terminação. É a mesma regrinha do português, certo? Então, no presente, yo estoy, tu estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Tá? Aqui faltou só um acentinho. Estão. Verbo estar conjugado no presente. Verbo estar conjugado no passado. Então, yo estuve, tu estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Tá? Aqui o verbo estar conjugado no passado. E o verbo estar conjugado no futuro, que é essa última parte, essa última coluna, fica yo estaré, tu estarás, él estará, nosotros estaremos, vosotros estareis, ellos estarán. Então, da mesma forma, presente, passado, futuro, do verbo estar no modo indicativo. Tá? Indicativo. Ou seja, ele sempre vai estar indicando algo. Seja um lugar, seja uma pessoa, um grupo de pessoas, ou mais de um, como é o caso do singular plural. Tá certo? Bom, então, da mesma forma que o verbo ser, o verbo estar, ele apresenta algumas formas de uso, em alguns momentos, em algumas situações, ou então com algumas preposições ou outros verbos. Então, vou colocar também, da mesma forma que o verbo ser, as principais formas de uso do verbo estar. Primeiro, estados de ânimo ou de salud. Aqui. Estoy enfermo desde ayer. Tá? Então, estado de ânimo ou estado
de saúde. Estou me referindo a mim mesmo, ou seja, uma relação pessoal. Estou enfermo desde ayer. O que quer dizer? Eu estou doente desde ontem, certo? Ayer quer dizer ontem, ok? Aspectos, seja eles físicos ou aspectos de qualidade de uma pessoa. Exemplo, minha abuela está muito jovem para sua idade. Está. Quem está? Né? Quem está? A abuela. Ok? Então, quando a gente se relaciona ou se refere a alguém, a gente vai usar esses dois verbos. Tá? Então, minha avó está muito jovem para a idade que ela apresenta, para a sua idade. Terceira forma de uso. Estado civil, certo? Ou seja, estou casado, estou solteiro, estou divorciado. Então, estado civil também se usa o verbo estar, tá? Ubicação. O que quer dizer ubicação? Certo? Local onde mora, onde aquilo ou algo está localizado. Um exemplo, los jugadores están en el hotel. Então, aqui nessa frase, eu estou dizendo que os jogadores, naquele momento, em todo momento que eu estou falando, eles estão em um local. Qual local é esse? O hotel. Tá? Então, ubicação, eu poderia dizer também, minha abuela está em sua casa. Tá? Então, estou mostrando o local onde aquela pessoa está. Então, essa ubicação, ela quer dizer o quê? Ela se refere à habitação, a uma localidade física, fixa. Entendeu? Ou então, la fecha ou la estación del año. Tá? La fecha ou la estación del año. Da mesma forma que o verbo ser, ele também se apresenta com as datas. Porém, ele não se apresenta com as horas. Tá? Ele, em momento algum, ele vai aparecer junto com as horas. Aqui, eu vim com uma pergunta. Eu chego para alguém e faço essa pergunta. A que dia estamos hoje? Aí a pessoa vai e me responde, estamos a 16 de fevereiro. Ou seja, uma data. Tá? Uma data. A que dia estamos hoje? Aqui, se eu fosse colocar o dia da semana, tá? Presta atenção. Se eu fosse colocar o dia da semana, eu faria a pergunta. A que dia estamos hoje? Aí a pergunta, o verbo mudaria. Es viernes, es miércoles, es jueves. Eu não posso usar estamos em miércoles. Tá? Entenderam? Então, data e estações do ano, a gente apenas usa o verbo estar. Datas, horas, certo? Horas, a gente usa o verbo estar. O verbo ser, desculpa. Dias da semana se encaixa no verbo ser, ok? Então, aqui foi uma revisão desses dois verbos, o que a gente já viu no ano passado, o que a gente já teve conteúdo no ano passado. Todo esse conteúdo aqui vocês viram no ano passado, a gente vai fazer essa revisão, tá? Para a gente depois começar aquelas atividades que eu disse a vocês de avaliação, de diagnóstico, como é que vocês estão, certo? Vou colocar nas atividades complementares uma atividade proposta sobre esse assunto, tá certo? Então, vocês vão, façam a atividade, escrevam no caderno, certo? É uma atividade para escrever no caderno. Escreve perguntas e respostas, tá certo? Não só as respostas, mas sim o conjunto completo, ok? Qualquer dúvida, só mandar mensagem.